A paz de Deus, pessoal. Muitos estão me perguntando ou perguntam o que é esse descansar em Deus. Muitos ouvem falar descanse no Senhor, espera no Senhor. E as pessoas falam como descansar? Minha vida tá um turbilhão, né? A minha vida está totalmente destruída, o inimigo entrou, atrapalhou meu casamento, minha casa. Como seria esse descansar no Senhor? Então, hoje, Deus ficou no meu coração para conversar um pouco com vocês sobre esse assunto. O descansar em Deus nada mais é do que confiar na sua providência, né? Colocarmos nossas expectativas, as nossas ansiedades, todas nas mãos do Senhor. Isso não é fácil, realmente exige dedicação. E essa dedicação seria em oração, clamor, né? Toda uma santificação, porque nós somos falhos diante de Deus e nós somos fracos também. Então, muitas vezes, as situações, elas querem nos provar o contrário, porque o inimigo, ele anda ao derredor, né? Ele te joga várias setas para mostrar que Deus não está na tua vida. Só que é errado. É errado. E nós temos que aprender a descansar e nós temos que aprender, na realidade, nós temos que treinar a nossa mente para que nenhum dardos e nada que venha acontecer abale a nossa fé. Tem uns salmos que ele fez parte do meu deserto e eu vou recitar aqui para vocês. O Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um chacro de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Esses salmos do 1 ao 3, ele fez parte do meu deserto e ele faz parte da minha vida. Que é a confiança, é nós esperarmos realmente no Senhor, né? Muitas e muitas vezes eu li, né, reli esse salmo e Deus falava comigo em cada linha, em cada entrelinha. Então, quando o desânimo ele tomava conta do meu coração, quando eu sabia notícias que me desagradavam, eu meditava em cada verso, sabe, em cada promessa, em cada linha. E eu percebia que a vontade de Deus era que eu passasse pelo que eu estava passando, porque Ele me daria a vitória, viria das mãos dele. Então não adiantava eu ficar ansiosa, não adiantava eu querer resolver a situação com as minhas próprias mãos, não adiantava. Eu teria que esperar, era um processo. Eu falo que para os ansiosos de plantão é difícil esperar, é difícil. Principalmente quando uma pessoa é proativa, ela costuma fazer as coisas a seu modo, a seu jeito. Mas não, tem coisas que não cabem a nós, sabe? Tem papéis que não nos servem. E isso nós só aprendemos quando nós estamos no deserto. Porque o deserto, ele é uma escola. Se a pessoa souber aprender tudo que ela tem que aprender, ela sai graduada. E realmente é isso que nós precisamos, né? Em momento algum, nós devemos nos envergonhar, né, do que está acontecendo na nossa vida. Pelo contrário, nós temos que agradecer, porque se não fosse esse deserto, essa provação, nós não encontraríamos Deus da forma que nós encontramos. Muitas pessoas, elas temem, né, notícias ruins, ou elas temem que o cônjuge tem outra, elas temem a situação financeira, e esse temor, ele se torna maior do que a confiança em Deus. Ele se torna maior do que o descanso em Deus. Isso não pode acontecer. Por mais que esteja difícil a nossa confiança em Deus, nós não devemos desviar os nossos olhos de Deus. Né? Eu recebi até um e-mail de uma pessoa que ela falou assim, eu estava lendo o livro Como Deus vai restaurar o teu casamento, só que eu soube que meu esposo quer o divórcio, até parei de ler porque eu não tenho cabeça. Só que, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecermos a nossa inutilidade diante de Deus.
É a primeira coisa. E reconhecermos nossas falhas. Se eu não consigo ler um livro, se eu não consigo orar, como que meu casamento vai ser restaurado? Como eu vou aprender a me posicionar durante esse deserto? Porque no meu deserto, eu tenho certeza que, como muitos aqui que estão passando, eu sabia que era passageiro, que eu ia passar. Porque deserto não é um lugar de morada. Agora, se eu não oro, se eu não leio um livro que tem uma orientação preciosa para mim, se eu não estudo a palavra de Deus, se eu não aplico a palavra de Deus na minha vida, como eu vou ter uma restauração do meu casamento em Cristo? Não vou, não vou. Sabe por quê? O inimigo, ele planta muitas coisinhas para que nós desistimos da luta, porque a luta, elas nos dá a vitória. E se você desiste, o inimigo vem e ele toma mais espaço. E o que acontece? O casamento até pode ser restaurado sim, né? Restaurado não, seu esposo pode voltar para casa, mas seu casamento não está restaurado. Então, nesse momento, é a hora de você realmente querer o teu casamento alicerçado na palavra de Deus, alicerçado em Cristo. Porque assim ele será realmente um casamento diante de Deus, um casamento cristão. E é isso que nós precisamos. Né? Não adianta nada, o marido volta, a esposa volta e continua a mesma coisa. Por quê? Porque não teve uma restauração completa. Não teve uma restauração de o Senhor trouxe meu marido e está acontecendo a mesma coisa, será que Deus não ouviu a minha oração? Não, a pessoa às vezes nem orou. Às vezes a pessoa choramingou, ela murmurou diante de Deus. Poucas foram as orações que foram feitas, ela só murmurou. E a murmuração, ela só faz com que nós percorremos quilômetros, né? Quilômetros de terra e não saímos do deserto. Vamos para lugares que parecem, como fala, aqueles labirintos. Os labirintos, né? Você vai para um lugar, não consegue a saída, vai para outro lugar e no fim você está só se cansando, porque a saída você não encontrou ainda. Então vamos colocar realmente essa causa diante do Senhor e vamos descansar. Eu tenho certeza que todos aqui passam por provações muito difíceis. Às vezes você pode estar pensando aí, minha situação é muito difícil, e eu sei. E também não tem aquela história de dizer que crente não se abala. Ah, não, o crente não tem medo. O crente, ele não se abala? Não. Nós nos abalamos sim, né? Eu seria falsa de dizer que em nenhum momento eu me abalei. Claro que eu me abalei muito, né? Porque nós somos carnes. E diante de grandes obstáculos, nós sentimos assim, as nossas forças se acabarem, né? Nós nos sentimos fragilizados, temerosos, até mesmo em prosseguir com a busca pela restauração. Nós não somos imbatíveis de forma alguma, né? O que nós devemos é buscar a cada dia mais de Deus, esvaziarmos de nós. Porque se Cristo, ele luta por nós, nós temos um super lutador, né? O melhor de todos. Né? Então eu falo, não é que nós não temos que ter fraquezas, porque nós somos fracos. Só que a nossa fé ela deve ser fortalecida a cada dia pela palavra do Senhor. Davi, quando ele foi pelejar contra o gigante Golias, ele se encheu de coragem, né, para enfrentar um obstáculo que ele sabia que era muito difícil. E que com toda certeza, né, o gigante, pela palavra de Deus, está escrito que ele media 2,90 metros, 6 côvados de um palmo, né? Então, com certeza ele teve um sentimento de temor. Só que a confiança dele estava em Deus. Né? A confiança dele não estava, Golias, ele vai vir, vai me trucidar. Não. A confiança dele estava em Deus. Tanto que ele diz em 1 Samuel 17:37, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Ou seja, ele tinha absoluta certeza que o Senhor ia pelejar com ele. E é essa certeza que nós temos que ter. Que mesmo que há adversidades, mesmo que há situações difíceis, é Deus que vai estar do nosso lado, pelejando pela nossa causa, pela nossa família.
né? Davi, ele buscava a presença de Deus constantemente em oração. Ele era íntimo de Deus. Ele confiava na providência divina a seu favor, né? Então vamos seguir esse exemplo, né? E nos espelhar na confiança de Davi. Não olharmos apenas as circunstâncias que estão sobrevindo em nossas vidas. Nós temos um Deus zeloso que está à frente, né? Nosso socorro, refúgio, fortaleza nos tempos de batalha. Nós devemos buscar mais de Deus, né? Vamos relatar nossas falhas, nossos medos e jamais nos prostrarmos como perdedores. Eu estou vendo muitas pessoas se prostrando e já dando essa causa por vencida. Não, de forma alguma. O descanso é necessário, até mesmo. Deus, quando criou o mundo, no sétimo dia conta que ele descansou. Nós temos que descansar. Quando nós trabalhamos numa atividade comercial ou na nossa profissão, nós temos nosso dia de descanso. Até mesmo nessa luta, nós temos que descansarmos no Senhor. Porque não tem como nós lutarmos fadigados. A nossa esperança, a nossa fé, ela é renovada a cada dia, né? Isso não há dúvidas. Então nós temos que descansar realmente. Olha bem, muitas pessoas que estão no deserto falam, mas como eu vou descansar? Eu vejo minha esposa, isso me atinge, né? Eu tenho um contato. Gente, é completamente diferente. O descansar é crer que o Senhor entrará com providência e que essa situação vai terminar, que você vai ter seu casamento restaurado, que Deus vai entrar na tua casa, na tua família, em tudo. Em tudo. É esse o descanso. É mesmo você olhar para o seu esposo, ele te falar algo que te atinge, você não se abalar. É a sua fé não ser abalada. Esse é o descanso. O descanso, ele vem o quê? Através da nossa oração, ele vem através do nosso clamor. Isso aí é uma prática, é uma dedicação sua. Quanto mais você se dedicar às causas do Senhor, né? E quanto mais você alimentar o seu espiritual, mais forte você vai ficar. Muitas pessoas falam bem assim, mas eu estou fraca, eu estou muito fraca, faz tempo que eu estou orando, não vejo nada, eu estou fraca. Mas na palavra de Deus está escrito assim, quanto mais fraco sinto, mais forte estou. Então, muitas vezes você acha que você está fraco, mas é nesse momento da tua fraqueza que você tem que dobrar seus joelhos, orar a Deus e Deus te fortalece. Você pode ter certeza que quando esse deserto passar, você fala, nossa, eu era tão forte, eu orava tanto, e hoje meu esposo voltou, minha esposa voltou, eu não tenho tanto tempo quanto eu tinha, porque eu sinto falta de ter esse tempo com Deus. E hoje eu já não tenho tanto tempo para buscar Deus como eu buscava, porque sempre meu marido está perto, então é complicado você viver só em jejum, só em oração, só em santificação, é complicado com o marido dentro de casa. Só que a nossa vida cristã ela não acaba aqui, nem com a restauração do casamento e nem nunca. Nós temos sempre que estar diante de Deus, clamando, buscando, orando, jejuando. Isso é o nosso papel como cristãos, né? Então, eu sei que muitas vezes bate um desespero. Tem pessoas que mandam e-mail que eu sinto o desespero da pessoa. Só que eu falo para vocês, quando o desespero for muito grande, vai lá no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, dobre seu joelho e clame a Deus. Quer clamar, bradar, voz alta, Senhor, me socorre, Senhor, não aguento mais. E o Senhor vai enviar o seu bom Espírito Santo para limpar toda essa angústia do teu coração. É isso que você tem que fazer. Nosso Deus, ele é poderoso. Ele é o nosso Pai, que ele escuta as nossas orações. E ele te levará a lugares altos, será renovado, capacitado, né? Nós nascemos para sermos águias, né? A águia, o que ela faz? Ela se esconde um período para ser renovada e depois ela sair revigorada. E é isso que está acontecendo com a gente. Você está num deserto, né? E ali é o momento de você se fortalecer no espiritual, para quando você sair dali, você ter forças para lutar, só que de forma diferente, porque ali você já aprendeu, você não vai cometer os mesmos erros que você cometeu no passado, né? Por quê? Porque você já descansou.
eu falo para vocês sem medo de errar, 90% das pessoas que têm o casamento restaurado são aquelas pessoas que descansaram de tal forma que nem esperavam mais a restauração. E o Senhor veio e restaurou o casamento. Vocês podem ler, tem vários testemunhos, tem no blog, tem em sites, tem pela internet. Podem ler, quando a confiança foi total, quando as pessoas realmente descansaram no Senhor, o casamento foi restaurado, né? Então, não tenha medo de ser moldado, não tenha medo de ser massacrado agora, porque o barro, ele é desfeito, né? Ele é quebrado para ser moldado novamente e ter uma peça nova, né? Então, nós somos barros na mão do oleiro, o oleiro é Deus. E o nosso descanso, ele tem que estar alicerçado na palavra de Deus. Se Deus fala que ele é por nós, quem será contra nós? Né? Não existe causa maior do que Deus. Não existe. Pode ter uma situação difícil, mas Deus é maior. Então, sempre quando vir algo que vai te abalar, você fala, não, meu Deus é maior. Nossa, Deus fez isso, Deus ressuscitou Lázaro, Deus não vai fazer essa obra? Eu sempre pensava assim, Deus curou aquela mulher do fluxo de sangue, Deus não vai fazer essa obra na minha vida? O Senhor deu a vista àquele cego, o Senhor não vai restaurar meu casamento? Então, olha quantas obras o Senhor fez. Ele é o mesmo, ele não mudou. Nós também mudamos, só que nós temos que mudar sempre para melhor, porque hoje nós conhecemos um Deus que antes nós não conhecíamos. E essa é a diferença. O descanso em Deus, ele é diferente hoje, porque você tem a sua confiança tem que estar nele. Porque se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. Ai, só, mas ele falou quando? Eu nunca vi nenhum profeta falar comigo. Não precisa. Ele falou na palavra, está escrito. Né? Pega a palavra de Deus. Você vai ver, o Senhor, ele não dorme e nem tosqueneja. De forma alguma. O Senhor, ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Né? Tem muitas pessoas que têm limitado o poder de Deus. Ficam duvidosas. Ah, se é a vontade de Deus a restauração do meu casamento. Gente, não tem que temer isso, não. Lógico que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que as famílias sejam restauradas, que os lares não passem por isso, por essa destruição. Acha que Deus está contente com isso? Não está, de jeito nenhum. Então, não se preocupem com o tempo. Utilizem esse tempo para se fortalecer das coisas espirituais. As pessoas perguntam, nossa, mas é difícil, porque o meu marido está fazendo isso, meu marido está fazendo aquilo, o tempo está passando, cada vez ele está pior. Meu marido não se arrepende, meu marido, ele sabe que ele está no erro, ele não se arrepende. Enquanto você não entender que a sua luta é espiritual e você tem que usar as armas espirituais, você não vai sair do lugar que você está, né? Porque é muito fácil apontar os erros dos outros. Difícil mesmo é reconhecer os nossos erros, nossas fraquezas. Nós somos falhos diante de Deus, sim, né? Geralmente é mais fácil você jogar a culpa no outro, né? Só que em Mateus 7,5 está escrito, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Se nós formos pensarmos bem e avaliarmos toda essa situação, nós chegaremos à conclusão que muitas brechas foram abertas, sim, para o nosso casamento chegar a esse ponto, né? Tanto quando o meu chegou, quanto o de vocês. Uma por comodismo, uma segurança que estava tudo bem, que ia ficar tudo bem, né? E muitas atitudes também que trouxeram sofrimentos para os nossos cônjuges. Eu falo por mim, eu sempre fui autossuficiente, eu sempre fui aquela pessoa que resolvia tudo, só que eu achava que eu estava facilitando meu casamento. Muito pelo contrário, meu marido, ele era uma pessoa que ele se sentia totalmente fragilizado, porque ele não era o líder da nossa casa, ele nunca foi, eu não deixava. Ele não tinha espaço para isso. Então, quando as escamas dos meus olhos caíram, para o homem poderia ser tarde, mas para Deus foi só o início. Foi só o início para ele começar a obra na minha vida, né? Então eu falo para vocês, não há mal que dure para sempre. Sempre há um dia que será renovado as nossas forças, sempre terá um sol para brilhar e sempre terá uma nova oportunidade. A sua causa não está perdida,
né? O descanso é realmente esse, saber que você está ali, mas que você vai passar. Senhor, eu descansei. É quando vem alguma situação, você fala assim, não vou me abalar, minha segurança está no Senhor. Quando chegar alguém para contar alguma coisa, você pode falar, não precisa nem falar, eu estou em paz. Né? As pessoas querem saber, só para se machucar. Não quero saber, estou em paz. Né? Se a pessoa fala, nossa, mas você está lutando ainda para o seu casamento, seu esposo fez isso. Ah, sua esposa está fazendo isso. Você na hora tem que cortar. Fique em paz, você não precisa me falar nada disso. Você está falando para me ferir? Não, você não vai me ferir, porque a minha confiança está em Deus. Eu estou em paz. Se a pessoa fala, mas você está buscando pelo seu casamento? Você repete, eu não disse isso, eu disse que eu estou em paz. Pronto, ninguém precisa saber nada. Continue firme, buscando, porque no tempo certo e com esse descanso, porque o descansar é entregar a causa para Deus. E se vir situações que tirem o seu autocontrole, você vai clamar, orar e pedir, Senhor, me fortaleça. Teve muitas situações que, se fosse pela visão do homem, eu perderia o meu controle. Não, eu vinha e falava, Senhor, apareceu mais essa causa, Senhor. Eu vou colocar nas suas mãos. Esteja comigo e faça a obra por mim. Seja o meu justificador. Se eu estiver errada, Senhor, me corrige. Mas se eu não tiver, Senhor, o Senhor faça justiça. Pronto, é só isso que você tem que fazer. A cada situação, corre para Deus, não corra para o homem. Muitas pessoas ficam na dependência de perguntar tudo para alguém que aconselha em casamento, para um grupo. Não, pergunte a Deus. Senhor, é isso que o Senhor quer? Me confirme isso, Senhor. Eu espero uma resposta do Senhor. Pronto, o Senhor vai te confirmar. E em tudo, sejam obedientes à palavra de Deus. O crente, eles têm que estar obediente e atento ao que Deus vai falar com ele. Porque o Senhor fala através de louvor, na palavra. O Senhor fala com você a todo momento. Então não se preocupe, que o Senhor falará com você. Amém? Então, eu espero que tenham todos um bom dia e que as suas forças hoje sejam renovadas e que seu descanso seja um descanso proveitoso e que a cada dia você conheça mais e mais do reino de Deus. Amém?